Vamos entrar na lição? Quando a morte é preciosa. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Crônicas 29, 28. Nenhum servo do Senhor deve temer o dia da sua partida, pois, quando esse momento chegar, o Todo-Poderoso já terá preparado tudo para recebê-lo na glória. Assim como a nossa entrada no mundo foi além da nossa compreensão e bem realizada, a nossa ida para o lar eterno, em processos distintos, mas criados pelo Senhor, também o será. Afinal, iremos para ficar ao lado de quem não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Que bonito, hein? Esse é o próprio Senhor Jesus falando. Então, nós não temos que ter medo desse dia. Agora, nós temos que notar que é a coisa, e foi na idade da velhice. Você tem que cumprir seus dias fazendo a vontade de Deus, na pleno vigor, crendo que todo dia pedindo, quando você se sentir cansado, para Deus renovar suas forças. Isso eu estou falando para quem já está lá, bem na frente. Nada de pedir partida não, mas não ter medo, isso que é importante. Bem, quando um homem de Deus morre, as pessoas deveriam receber e comemorar tal fato com alegria, como quando nasce um filho a ele. Os que amam o Senhor jamais devem se desesperar e pedir que isso não ocorra, mas sim assistir na presença divina, a trasladação de quem amou a Deus e descansará de suas obras nos braços eternos do Altíssimo. A palavra declara que há tempo de nascer e tempo de morrer, Eclesiastes 3:2, mas Deus é quem dirá quando isso acontecerá. Então é isso que eu falei, você não pede, porque, pastor, mas eu estou sofrendo tanto. Nunca peça, de maneira alguma, porque mesmo que você esteja num momento difícil, a Bíblia diz: estarei contigo na angústia, quer dizer, na luta, na aflição, na adversidade, o seu Deus não desampara você. Então não tem que pedir partida não, você tem que pedir, mas não temer. Esse é o ênfase aqui, e terá isso aí como um prêmio, como vamos dizer, uma promoção. Não há o que temer nesses dois processos planejados nos mínimos detalhes pelo autor da vida, pois tudo que ele faz é perfeito. Quem está na velhice não precisa ficar apreensivo quanto ao seu momento final, pois Jesus disse que aquele que nele jamais verá a morte. Que bonito, na hora de fechar os olhos já vê a glória de Deus. É evidente que ficaremos com saudade de tal pessoa, mas isso será por pouco tempo, pois no reino de Deus estaremos todos juntos. Até um pregador conta que uma vez morreu um homem de Deus, já com a idade avançada e tudo, e ele foi lá para fazer uma oração e abençoar a família. Quando chegou lá, a viúva ficava assim: Deus, você não podia fazer isso comigo, Deus, por quê? Por quê? E todo mundo, ele olhou, chamou a irmã de lado: irmã, vai estar com a senhora, tudo bem? O irmão era de Jesus? Era. O irmão está na glória? Ah, claro, servo de Deus, meu marido era um servo de Deus. Então por que a senhora está chorando? Não é por causa dele, é por causa da senhora, né? Por causa da saudade que a senhora vai ter, porque ele disse, mas por causa dele não, porque a senhora sabe que Paulo disse: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aí ele deu uma dura: para de bobeira então. Oh Deus, obrigado que está na glória. Vamos sentir saudade de Jesus. A saudade o choro é pela saudade que eu vou ter, mas não por causa dele. Então você não está chorando pela pessoa que é de Cristo, que morreu nos braços do Senhor. Não tem esse negócio. Agora, nós temos que preparar o povo, entenda bem, para a eternidade, porque muitos estão falando aqui da velhice, mas quantos foram na juventude, passaram para a eternidade eternamente perdidos. Mas muitos assim, acho que pode viver assim, vamos dizer, num erro, porque Deus compreende. Não, a Bíblia diz: louco o Senhor te pedir a tua alma. Então nós devemos nos preparar sempre na certeza que, se fecharmos os olhos, estaremos na glória com Deus, não tendo que nos envergonhar. Pode falar o que for a teu respeito, você está tranquilo, você dá até risada, você sabe que você é de Jesus, você não teme, você não se assusta. Imagine como um homem chega assim, o cara diz: você é mulherzinha. Não me chama de mulherzinha não, você é mulherzinha, rapaz. Você vai lá, rapaz, você não sabe quem você está falando não só com um homem, mas com um homem de Deus. Entendeu? Não só com uma mulher, como uma mulher de Deus. Então a pessoa não se aflige, ela fica sempre na presença de Deus, sabendo que o Senhor é com ela, sabendo que o Senhor está do lado dela. Agora, voltando a falar desse assunto, então nós não temos que temer a eternidade, mas preparar todos para encontrá-lo um dia. É forte isso aqui, porque não importa quantos forem. Eu estou com 56 e nessa caminhada eu já vi muitos caírem jovens. Me lembro meu tempo de rapaz, garoto, os quantas vezes vão sepultar colegas. Me lembro de um que uma vez tinha bebido tanto, estava tão embriagado que o carro pegou. Verdade. Em 78, eu tinha 19 anos de idade, caminhando para 20 anos.
Há 20 anos, quando eu sofri um acidente e morreram 2 amigos na hora. Eram jovens ainda. E eu tinha 18 para 19 anos. Era 19 para 20. Podia ter ido. Alguém estava me cercando com fé. Glória a Deus, porque eu não estava preparado. No dia tinha acabado de tomar uma garrafa de pinga. É coisa séria. Nós temos que preparar todos. A eternidade é real como o presente. Então, assim como esse dia que você está vivendo, a eternidade é real. Nós temos que preparar o nosso povo para isso. Claro que Deus cura, Deus liberta, Deus prospera, Deus faz maravilhas, mas principalmente Ele salva. Vamos. Quando o tempo do crente terminar aqui, isso deve ser recebido com lágrimas de alegria e não de tristeza quando terminar o tempo. O desespero é até compreendido entre os perdidos, pois eles não têm a esperança da vida eterna. Depois de 70, temos de continuar fazendo a obra, mas ao mesmo tempo ficar atentos, pois o Pai pode avisar a qualquer momento que chegou a nossa hora. Tem gente que fica assustado, calma. Alguns vão até 120. Assim, já preparados, encontraremos aquele que pagou tão grande preço para nos fazer seus filhos. Isso é lindo, pessoal. Isso é lindo, mas o ênfase da lição aqui é claro, na velhice, né? Davi morreu em boa velhice, em plena consciência das coisas ao seu redor e com a grande expectativa de encontrar e permanecer ao lado do Senhor. E a quem amou e serviu, que dia nós iremos, a quem amou e serviu, que dia nós iremos ao encontro do Deus eterno e em um abrir e fechar dos olhos seremos transformados. Então, em nossos corpos glorificados, jamais morreremos. Não deixe que o medo religioso e dos que não conhecem a Deus o assalte e lhe roube esse momento de singular significado. O Senhor disse que lá no céu vão mostrar uma foto quando você que alguém quando está partindo. Esse não queria vir para cá não, olha lá. E quando encontrou a eternidade linda, que Paulo disse que era inexplicável, né? Mostrar o que é que aguarda para o cristão lá, que é tão lindo que não dava nem para falar o que ele tinha visto lá. Então muita gente vai ficar surpresa, né? Essa eternidade tão linda que Deus preparou. Mas voltando, preparando também os nossos jovens, porque muitos jovens foram cedo. Então preparar para viver, não para morrer. Viver na presença de Deus, mas preparado também para encontrar a eternidade e ter a vida eterna com Deus. Bem, desejar passar por essa carga completa, nascimento, crescimento, fase adulta, envelhecimento e partida para o lar eterno, isso é lindo, né? Temos que ler. Quem crê no Senhor não permitirá que o desespero tome conta do seu coração. O Pai preza a nossa partida ao dizer que preciosa é aos seus olhos a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. Não dá para entender um salvo que tema o seu momento final aqui na terra. É que ele não está com a convicção da salvação. Tem que ter. Nós não podemos esquecer que tudo que nós recebemos de Deus, recebemos pela fé. E fé é o que, pessoal? Certeza das coisas que se esperam, provas das coisas que não se veem. Então nós temos que ter essa certeza da eternidade também. E muita gente, nesse ponto, a fé dele é pequena. A fé dele não é que ele não é de Deus, a fé dele não cresceu para esse entendimento. Repito, você não tem que ficar pensando nisso, tem que pensar em viver. Quando sentindo cansaço, você renove as suas forças. Está doente, entenda, tem oração. Médico não é pecado nenhum, pelo contrário, sempre falamos. O bom é que a pessoa nunca precisa de um remédio, mas se precisar, ela não vai pecar, não vai perder a salvação. O bom é que nunca precisa de uma cirurgia, se fizer, não vai perder a salvação. Você tem que ficar abençoando o seu corpo, mas sabendo que o dia que fechar os olhos, o encontro com o Senhor será triunfal. Continuando e terminando agora. Não dá para entender o momento final aqui na terra. Porque será um tempo de colheita da semente plantada. Terminando. Cuide-se que quem nada faz pelos salvos. Davi foi cheio de dias e riquezas e glória. Mas será que ele levou suas riquezas para o céu? Sim, sem dúvida, pois aplicou o que tinha na obra de Deus. O pastor levou no caixão? Onde que ele levou? Não, os frutos daquilo que ele plantou, ele está colhendo. A mesma coisa somos nós, cada um de nós tem participação, não é? Pensa que é o pregador, não, tem muita gente que faz muito mais do que o pregador, ele não aparece. O pregador está no púlpito da igreja, quer dizer, está no altar, ele está aparecendo, mas tem gente que é intercessão. Não precisa levantar a mão para você não receber glória, mas a glória é de Deus. Tem gente que essa madrugada aqui já orou por nós, irmão. Já dobrou os joelhos e orou, irmão. Tem gente que sente no coração e ora pelo pastor. Jesus, abençoa meu pastor. Tem gente que sente no coração, às vezes faz até uma vigília de oração pela igreja,
pessoa sente e ora por um propósito. Quer dizer, quantos já dobraram os joelhos para orar por essa falta de água, irmão? A gente já passou a noite, Jesus, por causa, a Bíblia mostra claramente que quando o Abraão foi para a luta, ele trouxe não só o Ló, a sua mulher, as suas filhas, mas trouxe todo o povo, irmão. Resgatou todo mundo, quer dizer, muita gente se abençoada por causa da nossa oração, e às vezes não estamos pensando nisso. Quantos já tiraram alguns minutos para orar a respeito da falta d'água? Orar pelas autoridades. Quando o Nixon caiu nos Estados Unidos, um pregador chorava e dizia, mas isso não podia acontecer, essa nação te conhece, essa nação é do Senhor, o que está acontecendo? E Deus fez ele lembrar. Quantas vezes você orou pelo presidente? E ele abaixou a cabeça. Ele notou que ele estava falando uma coisa, essa nação é do Senhor, essa nação é tua, não sei o que, de repente, peraí, verdade. Quantas vezes você, talvez nós criticamos muito, por favor, não estou dizendo se você é desse partido, para com isso. É como uma vez um cidadão veio debochar de uma autoridade do país, dizendo que a autoridade bebia, gostava disso, gostava daquilo, e um outro, eu gostei até de um repórter, um jornalista, na coluna dele, ele disse, não sou eleitor dele, não votei nessa pessoa, mas respeite, é o presidente do meu país. Entenda? É verdade. É a autoridade que nós temos que orar, não importa se você votou ou não naquela pessoa, ela está empossada como autoridade constituída, é nosso dever orar pelas autoridades. Mas quantas vezes nós oramos? Não é verdade? Então temos que preparar o nosso povo para viver intensamente, porque nós somos soldados aqui, e talvez muitos se partir, vão partir com a mão vazia, não fizeram nada ainda. Tem que fazer a sua oração, cada oração, a Bíblia diz que lá, cada lágrima derramada Deus colocou lá na garrafa, no odre lá, você sabia disso? Está escrito na Bíblia. Mas quando você chorou diante de Deus pela nação, orou pelas autoridades, Deus, corrupção tremenda, toda hora escândalo, e essas pessoas, Deus, se partirem, estarão eternamente perdidas, verdade? Orar não só pela pessoa que está morando na rua, mas pior que mora na rua, a pessoa está tendo outra coisa, que é a perdição. O homem está na mansão, mas se morrer vai para o inferno. É coisa séria, nós precisamos de colocar o povo no amor, precisa querer viver realmente, e nós, abençoando a nossa vida, para eles verem a glória de Deus na nossa vida. E quando partiremos com as mãos cheias, sem dúvida, pois o que aplicou tinha na obra de Deus, no final da vida entregou-se na casa do Senhor. Prepare-se, quem deve lhe suceder, segundo a eleição divina, e tenha boa entrada no céu. Deixa aqui a sua herança, é o filho que vai continuar falando, é o neto, é todo mundo da sua casa, é toda a sua família no altar de Deus, mas uma convicção, você vai ter boa entrada no céu. Amém? Feche os olhos, por favor.